Meus irmãos, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 11. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 13, que diz assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. A quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Irmãos, todos nós temos que tomar decisões diariamente, fazer escolhas. Decidir é fazer escolhas. Algumas dessas escolhas colocam diante de nós dilemas. Quase sempre a gente chama tudo de dilema, mas não é bem assim. Dilema é um problema cujas soluções oferecidas não são satisfatórias. Em outras palavras, qualquer caminho que você escolher não vai dar um resultado muito agradável. Na Bíblia, nós encontramos alguns dilemas, e eu quero invocar um aqui como exemplo para você entender, e depois para você compreender por que eu estou falando disso e por que isso me remete à necessidade de saber fazer escolhas. Josué, no final da sua vida, encerrando a sua carreira como líder de Israel, depois de ter conquistado a terra prometida, ou quase toda ela, reúne o povo de Israel e faz um longo discurso. Lá no seu livro está registrado no capítulo 24. No versículo 15, nós encontramos o dilema que Josué propõe. Eu vou ler para vocês. Porém, ele está desafiando o povo a servir o Senhor. E ele diz assim: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates,
ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Onde é que está o dilema aqui? Curiosamente, Josué não diz para o povo de Israel: olha, hoje vocês vão escolher servir ao Deus verdadeiro, o Senhor, o Eu Sou, ou vocês vão escolher os falsos deuses. Não, se você prestou atenção, ele coloca diante deles duas opções, e ambas são opções inviáveis, opções rumo à idolatria. Ele diz: ou vocês vão adorar os deuses da além do Eufrates, os deuses dos caldeus, ou vocês vão adorar os deuses dos amorreus. E por que ele diz isso? Lá no versículo 19 a gente encontra a resposta. Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem o vosso pecado. Olha que coisa interessante. Josué era um homem cheio do Espírito Santo. Ele olha para a vida do povo de Israel e ele chega à seguinte conclusão: esse povo não pode servir a Deus como eles estão. Se eles decidirem servir a Deus, eles vão ser consumidos, eles vão ser destruídos, porque Deus não tolera a iniquidade. E ele coloca diante do povo esse dilema para provocá-los, para instigá-los a mudar de atitude. E se você ler o texto, você vai ver que o povo se empenha em dizendo: não, nós vamos servir ao Senhor. Nós não vamos servir aos falsos deuses, seja dos nossos antepassados, ou seja desses povos onde nós habitamos agora. Eles precisavam tomar uma posição. E era uma posição que significava vida ou morte. Nós também, irmãos, estamos diante desse dilema. Hoje, aqui. E quando nós olhamos para a nossa vida, muitas vezes nós descobrimos que se continuarmos seguindo no caminho que nós estamos, nós podemos até pensar que estamos servindo ao Senhor, mas de fato não estaremos. Algumas das escolhas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, nem todas são dilemas, nem todas são assim tão dramáticas. Mas muitas vezes nós transformamos decisões cotidianas em dilemas. Por quê? Porque mesmo sabendo à luz da Escritura Sagrada, claramente, a distinção entre o que é certo e o que é errado, muitas vezes, nós não estamos escolhendo entre o certo e o errado. Nós estamos escolhendo entre o ruim e o péssimo. E é por causa disso que muitas vezes a nossa vida não vai adiante. Ficamos patinando no mesmo lugar. Mas por que eu estou falando de escolhas, se o texto que nós lemos fala de oração? E a minha perspectiva aqui para examinar esse texto é simples. Nesse ano, a gente ainda está no começo do ano, você vai fazer várias escolhas na sua vida. Talvez você já tenha feito algumas, né? Nós já estamos chegando na segunda quinzena de fevereiro. E eu quero propor para você hoje, não um dilema, mas uma escolha que pode levar você a uma vida abençoada, fiel, ou continuar na mesmice. Continuar seguindo o curso que a sua vida tem sempre seguido. Quero propor para você hoje, à luz desse texto, escolher entre priorizar interesses meramente temporais e temporários e escolher interesses eternos, que vão além dessa nossa breve existência. Quero propor para você escolher
continuar com o coração cheio de dúvidas, de angústias, ou encher o seu coração com a verdade da palavra de Deus, para poder seguir em frente, cheio de esperança e de fé. Quero propor para você hoje aqui, escolher entre ser uma pessoa religiosa ou ser a que serve a Deus de fato. Nós não sabemos o que vai acontecer ao longo desse ano. Mas eu posso dizer para você, fundamentado na Escritura Sagrada, que nós podemos ter uma certeza. E eu acho que só uma certeza. Se estivermos andando ao lado do Senhor, seja qual for a situação que este ano nos reservar, nós estaremos firmes e seguros. E eu te digo isso com certeza, baseado naquelas palavras ditas por Jesus, quando ele encerrou o Sermão do Monte, lá registradas em Mateus 7. Jesus diz assim: o homem que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio a chuva, transbordaram os rios, e a sua casa permaneceu de pé. Mas o homem que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem tolo, nécio. Porque virão os mesmos ventos, as mesmas chuvas, transbordarão as mesmas águas, mas a sua casa vai cair, porque ele a construiu sobre a areia. Todos os dias, meu querido, você precisa fazer escolhas. E todas essas escolhas têm reflexos eternos na sua vida. Às vezes a gente não percebe isso. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Até ter escolhido estar aqui ou não, tem resultados perenes, eternos para a sua vida. Bom, mas nós estamos numa igreja presbiteriana e você é um calvinista, né? Ou a maioria de nós aqui somos calvinistas. E aí, eu sei, nós calvinistas somos muito ciosos, né? Principalmente quando a gente fala de escolhas. Aí você está pensando assim, mas pastor, eu sou calvinista, eu faço alguma escolha? Sim, você faz escolhas. Você faz inclusive a escolha de achar que não precisa escolher e continuar vivendo do mesmo jeito que sempre viveu, achando que Deus continuará tendo compromisso com você, mesmo que você não tenha compromisso com Ele. Diante de nós, irmãos, nós temos um texto onde um discípulo faz um pedido a Jesus. Ele pediu para Jesus ensiná-lo a orar. Como eu já disse outras vezes aqui, a vida de oração de Jesus impressionava as pessoas. Impressionou especialmente Lucas. Eu falei disso semana passada. Como Lucas destacou a vida de oração de Jesus, dos apóstolos e da igreja. Mas, curiosamente, e eu sei que você é curioso, e você vai chegar em casa hoje e vai conferir o que eu estou falando, esse texto aqui está emoldurado por dois outros textos que falam de escolhas. Antes desse texto, a gente encontra Jesus na casa de Marta e Maria. Lembra? Todo mundo sabe essa história. Marta procurava receber bem Jesus, ajeitar a casa, fazer comida, e Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir Jesus falar. E Marta foi reclamar com Jesus. Jesus, olha, o senhor me desculpa, mas essa menina aí, essa minha irmã é muito folgada. O senhor podia mandar ela criar brios e vir me ajudar. E o que Jesus respondeu para Marta? Marta, Marta, você anda preocupada com muitas coisas, mas pouco é necessário. Na verdade, uma coisa só é necessária. Maria escolheu a melhor parte.
e essa não lhe será tirada. No texto que vem depois do texto que nós lemos, Jesus é acusado pelos líderes religiosos de estar expulsando demônios pelo poder do maior dos demônios. Curiosamente, Jesus realça que Maria fez a escolha melhor, mas ele não recrimina Marta. Porque Marta não tinha talvez entendido, como muitas vezes nós não entendemos, o que realmente é imprescindível na nossa vida. No relato seguinte, entretanto, quando Jesus é acusado de expulsar demônios pelo maioral dos demônios, Jesus diz para os seus interlocutores: então, por quem expulsam os demônios dos seus filhos? Se eu expulso pelo poder dos demônios, ele também expulsam pelo poder dos demônios. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, o reino é chegado entre vós. Em outras palavras, aqueles interlocutores de Jesus também fizeram uma escolha. A escolha de ver em Jesus alguém que agia movido pelo poder de Deus, ou de ver em Jesus simplesmente um embusteiro, um enganador, um mentiroso, um falsário. E aí, no meio desses dois encontros, Deus levou Lucas a registrar o texto que nós lemos. E nesse texto nós também temos escolhas. Escolhas são feitas. E escolhas que fazem a vida seguir por caminhos muito abençoados por Deus. Esse texto tem 3 cenas. E eu queria olhar para essas 3 cenas e compartilhar com vocês algumas escolhas que você precisa fazer hoje. E você vai fazer. E não vai ser preciso eu chamar você aqui na frente para mostrar que você fez ou não fez. Isso não é necessário. A decisão que você vai tomar diante das escolhas que serão propostas para você nesse texto, serão mostradas, não aqui, mas quando você chegar na sua casa, quando você se levantar amanhã, quando você for trabalhar, quando você tiver que enfrentar as dificuldades da vida. Então eu quero falar para você de 4 escolhas que você precisa fazer para que você siga um caminho verdadeiramente abençoado esse ano. Primeira escolha. Escolha investir no seu crescimento espiritual, colocando Deus, o Senhor, em primeiro lugar na sua vida. Vou repetir. Escolha investir no seu crescimento espiritual, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. E eu vejo essa escolha aqui fundamentada em 2 aspectos. Primeiro, o pedido sincero que um discípulo fez a Jesus por estar impressionado com a devoção do seu mestre. Então, o que esse discípulo, impressionado com seu mestre, pede? Ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Curiosamente, ele parece não ter aprendido a orar. Ou parece que ele tinha aprendido um tipo de oração que era diferente daquela oração que Jesus fazia, que ele via Jesus fazendo. E o que esse texto então me mostra? Que um discípulo de Jesus, e eu creio que a maioria dos que estão aqui se declaram discípulos de Jesus, não podem escolher outra coisa na sua vida senão buscar cada vez ser mais parecido com Jesus Cristo. Cada vez repetir
o que viu o seu mestre fazer. Cada vez tornar-se semelhante a Jesus. Na verdade, Paulo diz na carta aos Romanos que é isso que Deus está fazendo na nossa vida. É curiosamente um dos textos mais queridos pelos crentes e também muitas vezes tirado do contexto, Romanos 8, onde o apóstolo Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Mas se você ler o contexto de Romanos 8, você vai descobrir uma coisa muito interessante. O bem que o apóstolo Paulo diz ali, não é o bem que você deseja. Então você faz inscrição, por exemplo, os jovens, né? Muitos jovens passaram no vestibular aqui e alguns não passaram. E aí você lê esse texto e pensa assim, bom, o bem que eu estou pensando aqui é passar no vestibular. O bem que eu estou pensando aqui é arrumar um emprego novo. O bem que eu estou pensando aqui é comprar um apartamento novo, ou trocar de carro, ou sei lá, qualquer coisa. Mas não é nada disso. O bem que Deus garante, todas as coisas contribuem para a sua realização, é nos fazer mais parecidos com Cristo. Isso é o bem. Isso é o maior bem que um discípulo de Jesus almeja, ou pelo menos deveria almejar. E é por isso que eu vejo aqui este discípulo fazendo uma escolha sábia. Ele olha para o seu mestre e diz: mestre, eu preciso aprender a orar como o senhor ora. Eu preciso saber qual é o caminho para ter uma vida de devoção como a sua. E é claro, irmãos, que essa pergunta vai muito além do que ter uma fórmula através da qual nós oramos, e vai muito além pela simples razão da resposta de Jesus, como a gente vai ver, que vai além de simplesmente dar uma fórmula pela qual nós devemos orar. Um discípulo honesto, sincero, não pode querer nada menor do que ser como Jesus. E a pergunta que precisamos nos fazer é: o que você está fazendo hoje para ser mais parecido com Jesus? Ou, vou fazer uma pergunta antes dessa. Você já parou para pensar que ser um discípulo de Jesus impõe a você se tornar parecido com Ele? Ser um discípulo de Jesus, irmãos, não é ser um frequentador de igreja. Não é ser um dizimista. Ser discípulo de Jesus não é ter um cargo eclesiástico. Tudo isso faz parte, mas só isso não é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é viver como Ele viveu. E não fui eu quem disse isso, foi Ele mesmo. Lá na noite em que Ele foi traído, Ele lavou os pés dos discípulos e diz: agora vocês vão e façam o mesmo. Um segundo aspecto que eu disse aqui, que eu vejo essa escolha presente, é a oração que Jesus ensinou. Pois a oração que Jesus ensinou concentra-se primeiramente em Deus. E somente depois se preocupa com as necessidades cotidianas. Eu não vou entrar aqui no mérito da discussão das diferenças que há entre a oração aqui em Lucas e a oração lá em Mateus. Isso é uma outra discussão para outra ocasião e não é relevante. O que é relevante aqui, e eu quero chamar a sua atenção, é o tipo de oração que Jesus ensinou aquele discípulo a fazer. Jesus ensinou àquele discípulo que toda oração, portanto, toda caminhada espiritual, começa buscando os interesses e a glória de Deus. Jesus diz assim: quando você orar, diga assim:
Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sabe, irmãos, não tem uma hora em que você confessa para Deus involuntariamente o que realmente é importante para você do que na hora que você ora. A gente vem aqui na igreja e a gente canta, né? Jesus é tudo que... O que a gente cantou hoje? Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. Jesus governa sobre o universo. Jesus eu me rendo. Jesus eu me entrego. Jesus eu quero. Jesus isso. Mas é quando você ora que você confessa o que realmente importa para você. Então Jesus está nos dando mais do que um modelo de oração. Ele está colocando ordem nas nossas prioridades. Jesus está dizendo, olha, quando você orar, seu primeiro alvo, sua primeira aspiração, seu primeiro desejo deve ser que Deus seja glorificado, que Deus seja honrado, que o governo de Deus seja estabelecido. Depois você preocupa com comida, depois você preocupa com perdão, depois você preocupa-se com outras coisas. Quando foi que nós oramos para Deus ser honrado e o seu reino ser estabelecido? Infelizmente, irmãos, na maioria das vezes nossas orações já começam com petições, né? Senhor, me dá isso, Senhor, me socorre daquilo. Senhor... Não estou falando que é errado você pedir, não peça, continue pedindo. Mas não se esqueça que antes disso, o que você precisa mesmo é ser um discípulo de Jesus que faz do Senhor seu Deus sua maior prioridade. Porque muitas vezes, irmãos, nossas orações não demonstram que nós estamos comprometidos com Deus. Na verdade, nossas orações muitas vezes revelam que nós estamos comprometidos apenas com os nossos próprios interesses, com os nossos próprios problemas, com as nossas próprias aspirações. É tempo de mudar o enfoque e de obedecer, de seguir a ordem que Jesus estabeleceu. E para refrescar sua memória, quando Jesus exorta os seus discípulos a não serem dominados pela ansiedade, Jesus não disse assim, olha, ore ao Senhor pelo pão, ore ao Senhor para te dar um emprego, ore ao Senhor para curar suas doenças, ore ao Senhor para resolver seus problemas. Não, Jesus não disse isso. Está lá em Mateus 6. Jesus disse assim, você está ansioso? Vou te dar um remédio para a ansiedade. Olha para o céu, está vendo os passarinhos voando? Olha, Deus cuida deles. Você acha que Ele não vai cuidar de você? Olha para as plantas. Deus as fez lindas. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Então, para combater a ansiedade, o remédio é a fé. Não é a oração. E aí, para terminar o discurso, em Mateus 6,33, Jesus diz aquele texto que todo crente também sabe de cor. Buscai, portanto, o seu reino, o reino de Deus, e a justiça de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, primeira escolha. Escolha fazer de Deus uma prioridade na sua vida, meu irmão. Escolha fazer da sua vida um instrumento para a glória de Deus. Escolha ser mais parecido com Jesus Cristo. Escolha crescer espiritualmente.
Escolha investir no seu relacionamento com Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida, irmão. Segundo, escolha perseverar em sua busca com fé e esperança, mesmo quando as situações pareçam contrárias. Vou repetir. Escolha perseverar em sua busca com fé e esperança, mesmo que as situações pareçam contrárias. Sabe, irmãos, tem uma coisa que a gente sabe na vida, e a gente ensina isso para os filhos. Nada vem às nossas mãos de graça, não é? A gente investe nos filhos, põe os filhos para estudar, põe os filhos para entender a importância de estudar, de ter uma carreira profissional, de investir, de ter disciplina, de cuidar de tudo na sua vida. Por quê? Porque nós sabemos que nada vem às nossas mãos sem nos esforçarmos para alcançar. Quando desejamos alguma coisa, ou quando prezamos algo ou alguém, nós estamos dispostos a fazer tudo para alcançar aquilo que desejamos, ou para conquistar a pessoa que nós amamos. Mas, curiosamente, surpreendentemente, nós não aplicamos essa mesma determinação quando o tema é a nossa vida espiritual. Se você recebe um diagnóstico de que tem uma doença física, o que você faz? Você corre atrás do médico. Você vai na consulta. O médico marca um exame complicado, que você só pode fazer 3 horas da manhã, e você vai. O médico manda você fazer uma dieta horrorosa, e você faz. O médico corta um monte de coisa da sua vida, e você obedece. Porque a sua vida está em jogo, não é? Mas e a sua vida espiritual? Quando ela está em jogo, o que você faz? Quando você se sente fraco na fé, debilitado, curiosamente, a gente não vai para o hospital, que é a igreja. A gente vai para casa. A gente não busca o remédio. A gente se lamenta da nossa fragilidade. Nós fazemos escolhas erradas, irmãos. Perseveramos para conquistar o reino material, a saúde física, mas somos displicentes, descuidados, desinteressados da maior riqueza, que é a nossa integridade espiritual. Jesus ensinou o discípulo a orar e imediatamente Jesus contou uma parábola. Uma parábola assim, meio esquisita, confesso. E não vou ter tempo aqui de examinar todos os aspectos dela. Mas a grande lição dessa parábola é: persevere na oração. Então Jesus disse assim: você quer orar? Quando você orar, diga assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E continue orando. Persevere em orar, mesmo nos tempos difíceis. É claro, irmãos, nós não podemos cometer o erro, porque essa parábola não ensina isso, mas muita gente comete o erro de achar que essa parábola está ensinando que Jesus, ou que Deus, é um ser caprichoso, e que você poderá encher a paciência dele tanto a ponto dele falar: vai, toma logo o que você quer, que eu não aguento mais você pedir. Não é isso que a parábola está ensinando. Mas a história é interessante, né? Um sujeito recebe uma visita depois da meia-noite. Deve ser crente esse sujeito, porque só crente visita os outros depois da meia-noite. Na tradição daquele povo, era imperioso
oferecer uma refeição para sua visita, mesmo depois da meia-noite. O sujeito olhou na sua despensa. O que tem na despensa? Nada. Ele então, de madrugada, vai na casa do vizinho, bate na porta. O sujeito, muito feliz de alguém bater na sua porta pela madrugada fora, grita lá de dentro: "O que foi?" Ele diz: "É o seguinte, eu recebi uma visita e eu não tenho nada para oferecer para ele. Eu queria que você me desse 3 pães. 3 pães era o mínimo de uma refeição." Bem, o sujeito lá de dentro respondeu: "Não vai dar não. Já está tarde, minha família já está dormindo, está escuro e eu não vou levantar não." Mas o sujeito continuou insistindo. E Jesus diz assim: ora, se aquele sujeito não se levantar para dar o pão porque é amigo do que pede, ele dará por causa da importunação. Essa palavra importunação dá um sermão, só ela, mas não é nosso objetivo aqui hoje. A palavra importunação, ela aponta muito mais para o brio do sujeito do que para a impertinência de quem pede. Em outras palavras, é assim: se o sujeito não levantasse de madrugada para dar o pão, no outro dia, a fofoca estava esparramada. Agora você imagina uma vilinha pequena que o sujeito recebesse a fama de ser um vizinho que não é capaz de socorrer aquele que precisa. Então, Jesus diz: ele vai dar. Não porque é amigo, mas porque ele foi importunado. Em que sentido essa parábola é um incentivo para a oração? Então, eu coloquei aqui algumas coisas. Orar deve ser a marca da nossa vida, mesmo quando for difícil orar. Você acha que foi fácil para o sujeito levantar de madrugada e ir na casa dos outros pedir um pão? Era confessar sua miséria, não é? Confessar sua condição totalmente acabada. Às vezes orar é assim, irmãos. Orar não é fácil. Às vezes orar é difícil. E muitas vezes eu já vi irmãos falar: pastor, eu não estou nem conseguindo orar. Eu falei: você já orou. Quando você fala para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo orar, você já está orando. E perseverar na oração é continuar se colocando diante de Deus, mesmo que a situação pareça absolutamente improvável. Orar deve ser uma prática, mesmo que a resposta pareça nunca chegar. O vizinho responde lá de dentro: eu já me deitei. Pensa, irmãos, numa casa simples. Aquela casa devia ter só um cômodo. Então está todo mundo deitado no mesmo lugar. Para o pai abrir a porta, ele tinha que passar por cima de todo mundo. Tinha que acender a lamparina. Tinha que abrir a tramela da porta. Tinha que levantar a trava da porta. Tinha que acordar a família inteira. Ele diz: eu não vou. Quantas vezes você já orou e parece que o céu é de pedra, de granito? Já foi assim, já? Deus não ouviu. Parece que o negócio não funciona. Parece que não vai acontecer nada. Mas Jesus está dizendo: continue pedindo. Continue orando. Continue falando para o Senhor. Orar, sabendo que Deus é fiel e não permitirá que a nossa súplica fique sem resposta. Essa parábola aqui, irmãos, ela é uma parábola que a gente chama de... Ela usa o argumento do menor para o maior, do pior para o melhor. Em outras palavras, é assim. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, se até um vizinho ranzinza é capaz de socorrer alguém que precisa de ajuda,
mesmo que seja pela motivação mais torta, você acha que Deus, que é o seu Pai, não vai socorrer você? Não vai ouvir sua oração? Se a nossa cultura mostra que pessoas de coração duro socorrem outras sem nenhum compaixão, sem nenhum amor, o que você acha que Deus fará quando você orar? O que você acha que Deus está ouvindo quando você levanta o seu clamor a Ele? Então, ao contar essa parábola, Jesus está dizendo, olha, quando você orar, diga assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E faça como aquele homem que diante da dificuldade, diante da recusa, diante da dificuldade, da resistência, diante de toda a vergonha que ele tinha que passar, ele continuou orando. Ele não desistiu de orar. E saiba que até os ímpios socorrem alguém que clama. Deus certamente vai socorrer você. Então, querido, uma escolha fundamental na sua vida esse ano. Persevere. Sabe, não trate a sua vida espiritual com descaso. Faça o contrário do que a maioria das pessoas faz. Trate a sua vida espiritual como você trata a sua vida física. Porque se você precisar de um tratamento médico, você vai levantar de madrugada, você vai fazer todo o esforço, você vai correr atrás porque você não quer morrer. Mesmo sabendo que vai para o céu, não é? Porque todo mundo aqui quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Estou certo ou estou errado? Eu quero ir para o céu, Senhor, mas não é hoje, nem amanhã, nem quando eu tiver uns 200 anos, beleza. Má notícia, não vai acontecer isso. Trate a sua vida espiritual com a mesma dedicação, meu irmão, com o mesmo empenho. Não pense você que é um bom remédio espiritual fugir da igreja, fugir da presença de Deus, reclamar do pastor, reclamar dos presbíteros, reclamar dos irmãos. Isso pode fazer bem para o seu ego, mas isso vai matar seu corpo, isso vai matar sua alma, isso vai destruir sua vida. Porque às vezes o pastor é o sujeito que está lá dentro da casa. O irmão está lá fora batendo na porta e fala assim, não, rapaz, vai caçar outra sua turma, vai procurar outro lugar. Ou às vezes é o presbítero. Geralmente é mais o presbítero do que o pastor. Não desista. Terceiro, escolha confiar no amor de Deus em qualquer circunstância. A última cena começa com uma conjunção conclusiva. Jesus diz, por isso, pedi, buscai, batei. Olha que coisa interessante, né? Jesus usa as mesmas categorias do sujeito que foi na casa do outro. Ele não teve que levantar e bater na porta? Ele não teve que ir atrás de uma casa onde ele pudesse pedir um pão? Ele não teve que chegar lá na porta e pedir? Jesus não mudou de assunto, Jesus está no mesmo assunto. E o assunto continua sendo qual é a sua atitude diante da sua necessidade espiritual. A discussão começou lá atrás, um discípulo que quer aprender a orar porque ele quer ser igual ao mestre. Jesus diz, ore assim, mas não ore esporadicamente, não ore displicentemente, não ore descuidadamente, ore como alguém que levanta de madrugada e precisa pedir ajuda e não desiste, e bate na porta, e busca. Por isso, peça, por isso, busque, por isso, bata. Ora, Jesus está nos remetendo àquela perseverança, que é o que realmente faz diferença na sua vida espiritual. Sabe, irmãos, uma das virtudes mais destacadas da Escritura é a perseverança. Mas uma das virtudes mais ausentes na vida dos servos de Deus hoje é a perseverança. Nós desistimos, nós deixamos para lá. Não é Deus que precisa da nossa perseverança, irmãos.
Nós é que precisamos. Nós é que precisamos perseverar. E os verbos que Jesus usa aqui, todos eles estão numa forma que aponta para um ato contínuo. Então, em outras palavras, a gente podia traduzir assim: bata e continue batendo. Peça e continue pedindo. Busque e continue buscando. Se a minha vida está centrada em Deus como deve ser, eu vou perseverar. Mesmo que aos meus olhos Deus pareça lento demais. E quando eu preparava essa mensagem, eu me lembrei de uma ilustração. É só uma ilustração, mas eu acho que ela ajuda você a entender. Talvez você já tenha lido essa ilustração, certamente já leu, mas não nesse contexto aqui. Um homem procurou a Deus em oração e disse: Senhor, eu quero te servir. Quero te servir com todo o meu ser. Eu quero ser um servo fiel. Eu quero me dedicar ao Senhor. Então o Senhor disse a ele: sai na porta da sua casa. E ele saiu. Está vendo aquela pedra gigantesca ali? Eu disse: estou vendo. Todo dia você vai levantar cedo e você vai empurrar essa pedra 8 horas por dia. Disse: Senhor, mas isso é para eu ser fiel? É para você ser fiel. E aquele homem se levantou cedo e empurrou a pedra. Empurrou um dia, empurrou uma semana, empurrou um mês, empurrou um ano. E a pedra continuava lá, no mesmo lugar. Um dia, o pé preto, o diabo, chegou no ouvido do sujeito e falou: escuta, você não acha que Deus está muito esquisito, não? Tem anos que você está empurrando essa pedra não sai 1 milímetro do lugar. Deus está de brincadeira com você. Ele está fazendo você de idiota. Larga esse Deus, rapaz. Vem aqui comigo que eu vou te ensinar um negócio, como é que você pode ter as coisas na vida. E aquilo, as minhocas, se proliferou na cabeça dele, né? E um dia ele foi orar e falou: Senhor, eu estou cansado de empurrar essa pedra. Eu estou empurrando essa pedra já tem muitos anos. E essa pedra não saiu do lugar. O que eu tenho que fazer? E Deus respondeu para ele: algum dia eu te falei que a pedra ia sair do lugar? Você me pediu para ser fiel. Agora olha para os seus braços. Estava parecendo o Conan, né? Olha para as suas pernas. Você agora é um homem forte. Você pode fazer o que você quiser. E o principal, eu nunca prometi que você ia mover a pedra. Eu só te pedi para empurrar. Mas fica tranquilo. A pedra te incomoda? Deixa comigo, eu vou tirar. Sabe, irmãos? Por que a gente acha, muitas vezes, que orar não compensa? Semana passada eu já falei disso, né? Falei, nós crentes ficamos assim: para que orar? Deus já sabe tudo mesmo. Deus vai fazer mesmo do jeito dele. Sabe por quê? Porque a gente acha que a gente ora para mudar Deus. Mas a gente ora para mudar a nós mesmos. Para mudar a nossa perspectiva. E aí, Jesus remete aquele discípulo ao começo da conversa. Como é que a oração começa? Pai, santificado seja o teu nome. Aí lá no versículo 11, Jesus diz assim para ele: qual é o pai que, se o filho lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra. Se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Que tipo de pai você acha que Deus é? É isso que Jesus está falando.
Que tipo de pai você acha que Deus é para você achar que não vale a pena pedir, que não vale a pena buscar, que não vale a pena bater? Você acha que Deus está de brincadeira com você? Você acha que Deus não quer o melhor para você? Você acha que Deus não está interessado no seu crescimento, no seu amadurecimento, no seu fortalecimento? Sabe, essa palavra de Jesus me desafia a escolher continuar crendo no amor do Pai, porque o meu Pai vai cuidar de mim. Ele nunca me dará algo que me prejudique. Por isso é que Deus muitas vezes diz não para as nossas orações. Porque tem coisa que a gente pede, irmãos, que seria a nossa ruína se Deus desse. Por exemplo, um exemplo de um pedido legítimo que você conhece bem. O pedido de Paulo para ser curado do seu espinho. E Deus disse: não, eu não vou te curar. Você é mais útil para mim doente. Porque doente você depende de mim. Sabe, e Paulo é uma parábola da nossa vida, não é? Quando a gente está doente, nosso joelhinho dobra na beira da cama todo dia. Quando a gente está passando por uma crise, nossas lágrimas descem com fartura. Quando o casamento está em crise, a gente faz jejum, campanha do não sei o quê, jejum do Daniel, essas bobagens tudo. Jejum do Daniel, jejum de Esther. Não faz essas bobagens, isso aí não adianta nada. Mas isso é outro assunto. Mas, quando está tudo bem, o que você faz? Uma festa. Um churrasco. Sabe, eu já falei aqui, meus irmãos, vou abrir um parênteses aqui para as reclamações de um velho pastor, que não é um pastor velho, mas é um velho pastor. Eu sou do tempo que crente fazia aniversário, fazia festa, na igreja, com salgado murcho, com os refrigerantes ruins, Rinco, Baré, American Cola. Aquilo era a mesma coisa de tomar um purgante. Mas os crentes reuniam, comiam aquelas porcarias, e o principal era orar agradecendo a Deus. Hoje os crentes vão para o buffet, colocam as músicas que não tem nada a ver com Deus, chama o pastor vai lá, e faz uma oração totalmente fora do contexto. Ninguém está lembrando de Deus lá, ninguém está sabendo que Deus fez alguma coisa. A oração é só assim, para aliviar a consciência. Por quê? Porque quando a gente está bem, a gente esquece que foi Deus que sustentou a vida da gente. A gente esquece que foi Deus que deu mais um ano de vida para a gente. A gente chama todos os amigos para celebrar, mas a gente não chama quem cuidou da nossa vida. Não faça isso, querido. Escolha continuar buscando esse Pai amoroso diariamente. Quando você estiver feliz, agradeça a Deus. Não precisa fazer festa não, para provar que você é qualquer coisa. Compartilhe a alegria da bênção de Deus. Escolha confiar em Deus. Por fim, última mensagem. Escolha pedir o que realmente mudará a sua vida. O texto todo termina assim. Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pediram? O que você e eu estamos buscando de Deus? Como eu disse lá atrás, nossas orações confessam o que realmente é importante para nós.
E muitas das nossas orações, irmãos, revelam uma imaturidade que deveria fazer a gente ficar com a cara vermelha de vergonha. O que é uma oração imatura? É aquela oração que só está preocupada com a saúde, com o dinheiro, com a harmonia da família, com a viagem de férias, com o carro novo, com a casa nova, com a reforma, com pagar as contas. Tudo isso é importante, irmãos, mas se você fizer ou não fizer, a sua vida vai seguir do mesmo jeito. E o que seria uma oração madura? É a oração que almeja a glória de Deus. Sabe aquela oração que coloca os problemas diante de Deus, mas que diz assim: Senhor, não seja o que eu quero. Lembra de uma oração assim? Jesus no Getsêmani. Lucas diz que Jesus estava agonizando, que Jesus estava desesperado. É estranho falar isso, né? Jesus desesperado? Jesus estava desesperado. Tão desesperado que o seu suor virou sangue. E ele orou insistentemente: Pai, eu não quero morrer assim. Passa de mim esse cálice. Mas não faça o que eu quero, faça o que o Senhor quer. Os crentes hoje fazem o contrário, né? Senhor, resolve esse problema para mim, e se não resolver, não quero saber do Senhor mais não. E é para resolver hoje, não é amanhã não, é agora. Sabe, irmãos, a oração madura é aquela oração que quer, acima de tudo, que a glória de Deus seja vista, que a vontade de Deus se cumpra, que o nome de Deus seja honrado. E como eu disse semana passada, muitas vezes o nome de Deus é honrado por sua vida, outras vezes o nome de Deus é honrado através da sua morte. Muitas vezes o nome de Deus é honrado quando você tem saúde, outras vezes o nome de Deus é honrado quando você está doente. Algumas vezes o nome de Deus é honrado na sua prosperidade, outras vezes o nome de Deus é honrado na sua pobreza. E um crente maduro devia saber disso. Então, Jesus diz: sabe o que Deus vai dar para você sem nenhuma dúvida? O que é? O Espírito Santo. É o que Deus diz, Ele vai te dar se você pedir. Mas eu pergunto, não responda não. Você orou para ser cheio do Espírito Santo essa semana? Você orou para Deus transformar seu coração, fazer de você um crente mais devoto, mais fiel, que tem mais interesse em buscar o Senhor, em crescer espiritualmente? E por que Deus está disposto a dar o Espírito Santo para quem pedir? Porque se você tiver o Espírito Santo, irmão, dominando a sua vida, o resto é resto. Não vai te preocupar mais. Ou vai te preocupar menos. Ou você vai ter força para seguir em frente. Então, você precisa escolher se comprometer com aquilo com o que Deus está comprometido. Deus está comprometido com o seu crescimento espiritual. Deus não está comprometido com sua vida financeira, com a sua carreira profissional, se você vai ter casa, se você não vai ter casa, se você vai ter filho, se você não vai ter filho, se você vai ter dinheiro, se você não vai ter dinheiro. Essas coisas circunstanciais, Deus faz na nossa vida para a glória dele, não simplesmente para nosso conforto, para a gente ficar todo cheio de empáfia. Deus está comprometido com o seu reino. Escolha buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Escolha fazer da sua vida um instrumento para a glória de Deus. Como eu disse no começo dessa mensagem, nenhum de nós vai sair daqui hoje sem fazer uma escolha.
Alguns vão escolher continuar como está. Ou alguns vão escolher piorar. Outros vão escolher ouvir o que Deus está dizendo e mudar de atitude. Eu espero que você hoje não esteja diante de um dilema, que é escolher entre o ruim e o pior. Eu espero que você esteja diante de uma grande oportunidade. E que a escolha que você fizer aqui hoje faça diferença na sua vida, no seu lar. E o melhor, faça diferença para a eternidade. Vamos orar, irmãos? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é esse Pai amoroso. E porque o Senhor coloca diante de nós decisões que nós precisamos tomar. Escolhas que nós precisamos fazer. Que o Teu Espírito nos conduza, nos instrua, nos ilumine para fazer as escolhas que realmente farão diferença na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.